continuar o nosso curso de Direito do Consumidor na plataforma Aprenda. Hoje nós vamos falar sobre relação jurídica de consumo. Para que isso, professor? Porque quando o processo entra, o juiz tem que caracterizar ela se é relação de direito civil ou direito de consumo. Se a relação for consumerista, a análise do processo é totalmente diferente. As possibilidades do consumidor serão outras. Se ele está na relação de consumo de direito civil, ali nós estamos no princípio do pacta sunt servanda. Essas discussões vão ser objeto de recurso, por isso que o pessoal agrava. Agrava nas decisões interlocutórias do juiz, quando ele diz que se aquela relação de consumo ou não. Por isso que o STJ tem uma jurisprudência assim, meio tentando encontrar um meio termo para classificar o que é relação de consumo, o que não é relação de consumo, o que é relação de vulnerabilidade, o que não é relação de vulnerabilidade. O mais importante é que os elementos subjetivos, objetivos e teleológicos têm que estar presentes na relação jurídica de consumo. Tá? Então, ela é uma relação jurídica social, situação fática, tá certo? E vai ser albergada e protegida pelo direito, tá certo? Por quê? Porque tem repercussão jurídica. Então, eu tenho um fornecedor, o consumidor, e eu tenho um objeto para aquisição de um produto. Os elementos subjetivos, consumidor e fornecedor podem ser qualquer um, e os elementos objetivos, produto e serviço. Qualquer pessoa pode ser consumidor e qualquer pessoa pode ser fornecedor, conforme a doutrina e a jurisprudência, tá bom? Então você tem elementos de subjetivos e objetivos. O consumidor e fornecedor são subjetivos. E os elementos objetivos, vou repetir novamente, produtos e serviços. Para que se discute isso? Porque nós vamos discutir as teorias finalistas, a teoria, como se diz, a forma final que ele adquire para consumo vai indicar objetivamente se ele é destinatário final, porque essa discussão é que vai marcar as discussões sobre relação de consumo, o elemento teleológico. Então nós vamos encontrar três teorias: a teoria finalista, que só adquire se ele comprar para produto final, para consumo final; a teoria maximalista, que tenta englobar todas as pessoas que estão nas relações de consumo, mesmo as pessoas jurídicas que às vezes não compram para consumo; e a teoria mista ou eclética, que tenta encontrar aí um equilíbrio entre essas duas visões. O Superior Tribunal de Justiça se debateu sobre isso e encontrou um equilíbrio dessas teorias, tá certo? Para não pegar e ficar naquela discussão de por quê? Porque nós temos aí dimensões coletivas das relações de consumo. Que dimensões coletivas? As relações de consumo. Relações de consumo em demandas extremamente coletivas. E aí você tem consumidor por equiparação, tá certo? Práticas contratuais abusivas, as patologias, o reconhecimento de ofício, do regimento de invalidades. Então você tem aí crimes de consumo, as ações coletivas propostas pelo Ministério Público. Tá? Então você tem a responsabilidade contratual das relações de consumo e a responsabilidade extracontratual, onde você nem está na relação de consumo, mas sofre prejuízo por ser consumidor, porque você vai no mercado, o negócio cai na sua cabeça, você está ali como consumidor. E aí, dando um exemplo simples, ridículo, só para você ter uma noção, tá bom? Mas o mais importante é que você tem as responsabilidades do direito civil clássico, você tem as responsabilidades do Código de Defesa do Consumidor. Por isso que todas as pessoas entram, elas lutam para ficar no direito do consumidor. O advogado, ele fala, não, eu quero ficar na relação de consumo. Excelência, isso aí é relação de consumo. E aí a parte, não é relação de consumo não, isso é relação de direito civil. E aí é óbvio que nós vamos fazer essas diferenças aqui no nosso curso, separando o que é relação de consumo, o que é relação de direito civil, tá bom? Tanto nas relações contratuais, como nas relações extracontratuais, tá bom? Não esqueçam disso, tá bom? Pelo fato, pelo vício do produto. Bom, aí você tem um consumidor internacional. Por quê? Porque com a abertura dos mercados, comércio eletrônico, você tem um extrapolamento, né, como se diz assim, das relações de consumo. A ONU está tentando criar um Código de Defesa do Consumidor internacional, para que os consumidores que compram na internet aí, que compram, tenham uma proteção, tá certo? Então é importante que o Supremo, o STJ já afirmou entendimento sobre isso. Eu comprei uma coisa de nível internacional, mas eu vou procurar a empresa responsável aqui no Brasil e ela vai ser responsável. Eu não comprei dela, mas ela vai ter que
se responsabilizar por essa relação de consumo, tá bom? Então é importante esse entendimento que mesmo que eu tenha comprado no Brasil, mesmo que eu tenha comprado no exterior, a empresa que tiver responsabilidade aqui vai assumir a responsabilidade. Porque se eu comprei um produto do iPhone, da Hyundai, ela tem instituições que respondem aqui e elas serão demandadas. Professor Joel, daqui a pouco a gente continua.